Graça e paz, irmãos e irmãs, feliz 2026. Desejo que você tenha um ano maravilhoso, de muitas bênçãos, e que você se desafie, então, reforçando o que o Mazão comentou, a participar, a fazer coisas novas na sua vida. Eu confesso para vocês que depois de 27 anos, quando eu procurei o pastor da minha igreja pela primeira vez, que eu tinha 16 anos de idade, disse para ele: olha, eu acho que Deus está me chamando para pregar. Ele falou assim: que bom, porque no próximo culto é com você então. Então isso começou aos 16 anos, e depois de 27 anos fazendo isso, ordenado como pastor, já são 18, eu posso dizer para você que eu estou tão nervoso agora quanto naquele dia. E eu estou te dizendo isso para te motivar e te desafiar a fazer coisas para o reino de Deus. Porque com Deus é sempre empolgante, é sempre emocionante. Quando você fala de Jesus para alguém, esse alguém recebe a palavra de Deus, aquele momento que você está experienciando ali com Deus, traz a mesma emoção do que se você fizer isso 50 anos depois com uma outra pessoa. Mas isso você só vai descobrir depois que você começar a fazer. Bom, o pastor Brunão está de férias, ele volta na segunda quinzena deste mês de janeiro, então eu vou pregar para vocês hoje, também no próximo domingo. Eu estou te dizendo isso porque essa mensagem, ela se divide em duas partes, ou seja, o texto bíblico que nós vamos ver hoje é o mesmo do próximo domingo, e aí nós vamos explanar aqui algumas questões sobre emoções. Porque, afinal de contas, você é um ser humano, assim como eu, e emoções fazem parte de todos os seres humanos. E o título da mensagem é também a pergunta que eu abro esta mensagem para você: como controlar as emoções? Emoção e sentimento é a mesma coisa? Não é a mesma coisa, mas elas se misturam. Vou te explicar. Emoção é a reação fisiológica do corpo. Sentimento é o nome dessa avaliação, dessa emoção que você experimentou, foi provocado dentro de você. Então a emoção, ela vem de dentro, é quase inconsciente, e o sentimento é o nome que você vai dar para isso. Vou te dar um exemplo: você encontra aí um amigo, alguém que você conhece, e essa pessoa está chorando. E aí você, obviamente, vai perguntar para ela por que você está chorando, e ela fala: olha, é que eu recebi uma notícia, eu estou muito triste. Ou a resposta é totalmente o contrário: é que eu recebi uma ótima notícia e eu estou muito feliz. Então, recebi uma notícia ruim, estou triste; recebi uma notícia ótima, estou chorando de felicidade. Ou seja, o corpo produziu as lágrimas, reação fisiológica, emoção. E o sentimento é o nome que você deu para isso: alegria ou tristeza. Então, como controlar essas emoções, essas reações internas dentro de nós, a ponto de nos controlarmos sabiamente em cada uma das situações da vida, seja profissional ou pessoal? Então guarde isso que eu vou te dizer e eu vou repetir ao longo destas duas mensagens. Nós somos seres emocionais tentando ser racionais. Porque de forma racional nós pensamos que estamos no controle das nossas ações, da nossa mente. Mas dentro de um segundo tudo muda. Pode mudar. E aí o seu corpo, as suas reações fisiológicas, como eu comentei, elas vão produzir cortisol, adrenalina, dopamina, serotonina. Se você quiser tirar uma foto, que não dá tempo de ler tudo. Então as emoções não são algo que nós vamos controlar completamente 100%. Mas nós precisamos aprender a conviver com isso, para viver de maneira mais equilibrada. Por que isso? Porque toda emoção extrema leva a desequilíbrio físico e mental. E o desequilíbrio destrói vidas, a sua vida e a vida de quem convive com você. Van Gogh já dizia: não vamos nos esquecer que as emoções são os grandes capitães das nossas vidas. Nós obedecemos sem ao menos perceber. Então, se você também, por um outro lado, já se aconselhou comigo, você já percebeu que a minha primeira intenção sempre é entender o que você está sentindo, para depois a gente conversar sobre o que você está pensando. E por que eu ajo dessa forma? Porque toda vez que a gente consegue reorganizar, acalmar as emoções, aí a lógica volta para a razão, para o centro,
e você consegue se equilibrar melhor. Então, por isso, emoções são tão importantes da gente aprender e da gente avaliá-las. Então, lembre-se, as emoções não podem ser completamente controladas, principalmente se a gente for para um outro extremo, que uma pessoa possa estar com depressão, e aí então ela precisa até de remédios e um acompanhamento psiquiátrico. Ok, não estou lá naquele extremo, quero falar com vocês mais dentro do nosso cotidiano. Por isso, todavia, se você aprender a viver bem em meio ao caos que em algum momento a sua vida possa se encontrar durante o ano de 2026, você pode também pensar e falar como o apóstolo Paulo disse lá em Filipenses, né? Não estou dizendo isso porque eu esteja necessitado, pois eu aprendi a adaptar-me. Ou seja, equilibrar as emoções dentro de si mesmo. Em toda e qualquer circunstância. Eu sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura, olha, os extremos. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. E aí então ele vai dizer essa frase que você já ouviu alguma vez na sua vida: tudo posso naquele que me fortalece. Por quê? Porque aí ele colocou as emoções, o seu entendimento, o seu conhecimento, a sua força. Ele sabe que tudo isso ele depende de Deus. Ele foca em Deus. É isso que nós vamos fazer então. Por isso, para você aprender a viver bem em meio aos caos que possam acontecer aí ao longo da sua vida, clame a Deus, busque a Deus, converta-se a Cristo, receba o Espírito Santo dentro de você e veja aí transformações maravilhosas acontecendo, né, no dia a dia da sua vida. Talvez você me pergunte, Saulo, mas isso significa então que quem tem depressão não tem Jesus? De jeito nenhum. Quem tem Jesus pode ter depressão sim, porque é uma doença. E o que eu te digo a respeito disso é, ainda que você vá a este extremo, ainda assim você terá Jesus, abençoando a sua vida, abençoando aí a medicina para ajudar no seu tratamento, e as coisas irem se encaixando dentro de você. Porque com Deus você encontra paz, descanso, salvação. Se o seu mundo interior hoje está desabando, se as lutas dessa vida estão te sufocando, se nós que mal começamos o ano, e você já tem uma demanda de problemas aí diante de você, eu quero que você aprenda junto comigo alguns conselhos da palavra de Deus. Nós vamos ler o texto de Lucas no capítulo 22, deixa aí o seu aplicativo aberto, ou também, pode abrir também o de João no capítulo 20, depois se você quiser deixar um paralelo, porque são textos sinóticos e nós vamos fazer aí esse paralelo, pegar alguns elementos de um texto ou de outro, pelo mesmo assunto. Mas Lucas, no capítulo 22, acompanha a leitura. Então, acompanhado de seus discípulos, Jesus foi, como de costume, ao Monte das Oliveiras. Ao chegar, disse, orem para que vocês não cedam à tentação. Afastou-se a uma distância como de um arremesso de pedra, ajoelhou-se e orou. Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, que seja feita a tua vontade e não a minha. Então apareceu um anjo do céu que o fortalecia. Ele orou ainda com mais fervor, e a sua angústia era tanta que o seu suor caía na terra como gotas de sangue. Por fim, ele se levantou, voltou aos discípulos e os encontrou dormindo, exaustos de tristeza. Por que vocês dormem? Perguntou ele. Levantem-se e orem para que não cedam à tentação. Enquanto Jesus ainda falava, chegou uma multidão conduzida por Judas, um dos 12. Ele se aproximou de Jesus e o cumprimentou com um beijo. Jesus, porém, lhe disse, Judas, com um beijo você trai o Filho do Homem? Quando aqueles que estavam com Jesus viram o que ia acontecer, disseram, Senhor, devemos lutar? Trouxemos as espadas. E um deles, é Pedro, feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. Mas Jesus disse, basta. E tocando a orelha do homem, curou. Então Jesus se dirigiu aos principais sacerdotes, aos capitães da guarda do templo e aos líderes do povo que tinham vindo buscá-lo. Por um acaso eu sou um revolucionário perigoso para que venham me prender com espadas e pedaços de pau? Por que não me prenderam no templo? Todos os dias eu estava ali, ensinando. Mas essa é a hora de vocês, o tempo em que reina o poder das trevas. Nós estamos diante de um dos momentos mais importantes
significativos da história da humanidade. O que aconteceu ali, se tivesse acontecido de uma outra forma, se Jesus tivesse cedido ao peso das emoções daquele momento, a nossa história seria terrível hoje, seria condenatória. Nós estamos aqui e podemos nos considerar que estamos bem, porque Jesus suportou a maior pressão que se poderia exercer sobre alguém na face da terra. Porque não era só o peso da dor futura que aconteceria no dia seguinte da crucificação, era o peso do pecado, do inferno sobre ele. Como no último versículo ali, o 53, mas esta é a hora de vocês, o tempo em que reina o poder das trevas. E neste lugar aonde Jesus foi orar, esse lugar conhecido como Getsemane, um jardim, era um lugar interessante. Aqui nós vamos fazer um paralelo, né, porque o nome em Getsemane, né, no aramaico, né, significa prensa de azeite, ou seja, no lugar onde se prensavam as oliveiras para se obter um bom azeite, também foi o lugar onde Jesus foi prensado, espremido, moído emocionalmente. É neste jardim que ele vai ser testado, que ele vai ser traído. E é aqui que ele vai começar a tomar o cálice. Quando ele disse lá no versículo 42, se possível, passa de mim este cálice. Ou seja, ele vai começar a experimentar a ira de Deus sobre os pecados da humanidade. Por isso o peso da emoção é tão grande ali naquele momento. Vai acontecer com ele o que disse o profeta Isaías no capítulo 53, no versículo 10, né? Ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. É o que acontece nesse momento. E Jesus, mais uma vez, vai mostrar o amor dele por nós e a sua obediência ao Pai. É também neste cenário que nós vamos aprender algumas lições preciosas para a nossa saúde emocional, para a nossa vida cristã. Porque aprender a viver bem é aprender a lidar com as suas emoções. Não importa quem você seja, do maior ao menor, do belo ao feio, do novo ao mais idoso. Todos sofrem no campo das emoções. Desde que o pecado entrou no mundo pela desobediência, todos sofrem e todos vão sofrer. Também nessa mesma linha de paralelo sobre o azeite, pensando aí sobre o jardim, o Getsemane, no relato do capítulo 20 de João, quando ele vai falar sobre isso, nós vamos lembrar que o primeiro Adão também estava em um jardim. Eu gosto de fazer esse comparativo. Jesus aqui num jardim sendo pressionado a desistir. Adão também vivia num jardim, lembra o nome? Jardim do Éden. E lá Adão recebeu uma ordem. E qual foi a ordem? Me obedeça, não coma do fruto proibido e você viverá. Mas o que ele fez? Ele desobedeceu. Já Jesus, o último Adão, também recebe uma ordem. E a ordem é: me obedeça, receba o castigo e morra. E ele obedeceu. O último Adão vai se entregar por amor e por obediência, para nos mostrar que mesmo que você possa estar vivendo em um jardim, com coisas belas a sua vida, em volta de você, tudo pode se tornar em lugar deserto e com muita dificuldade. E eu gosto desse comparativo entre o primeiro Adão e o último Adão, né? O primeiro Adão, que era o cabeça da humanidade, que foi por onde entrou o pecado. E o último Adão, que é Jesus, conforme o texto de 1 Coríntios, no capítulo 15. Ele é o cabeça da igreja. E é ele quem nos dá e traz a salvação. Então, o texto diz, o primeiro homem, Adão, se tornou ser vivo, mas o último Adão, que é espírito que dá vida. Primeiro vem o corpo natural, depois o corpo espiritual. O primeiro homem foi feito do pó da terra, enquanto o segundo, que é Jesus, ele veio do céu. Então, meus irmãos, em se tratando de lidar com as emoções, eu estou fazendo todo esse pano de fundo para te dizer que nós temos alguém a quem recorrer em meio às aflições da vida. E este alguém, Jesus, pode nos curar dos nossos traumas, das nossas dores, dos nossos medos, das nossas preocupações, porque melhor do que ninguém, Jesus sabe o que é sofrer. E o dia que você entender a sua identidade em Cristo, as lutas elas podem te abalar, mas elas não vão te derrubar, porque nem a morte vai te separar de Cristo.
Então, por isso, para te ajudar aí a equilibrar as emoções, eu vou te dar alguns conselhos. E o primeiro dele é: reconheça as dificuldades em lidar com as suas emoções. Jesus jamais pecou, e muito menos nessa hora, quando ele vai dizer ao Pai: se possível, afasta de mim esse cálice, esse peso das minhas costas. Mas Jesus está nos dando um exemplo de que quando a angústia, a preocupação, o medo, as emoções estão tentando tomar conta das suas atitudes, elas precisam ser colocadas para fora. Você precisa falar com alguém, você precisa gritar por socorro, é preciso falar disso, é preciso desabafar. A cura através das palavras, porque emoções equilibradas geram atitudes controladas. E qual é uma das ferramentas que o cristão tem, que o não cristão não tem, para ajudar a equilibrar as emoções? É aquela que Jesus vai fazer aqui, a oração. E é por isso também que ele está advertindo os discípulos: orem para que vocês não cedam à tentação. Falando mais sobre emoções, dentre as emoções básicas, universais, há um consenso sobre isso, que existem algumas emoções que elas são experimentadas por todos os seres humanos, independente de qual lugar do mundo que esta pessoa possa estar. Então, Paul Ekman, que é uma grande referência no mundo da psicologia sobre emoções, ele foi consultor aí do filme Divertidamente, né? Então os personagens todos passaram ele pelo seu crivo de avaliação, recomendo que você assista, é muito interessante o filme, né? Até com os filhos. Mas veja que interessante, naquela lista ali de emoções universais, qual delas eu posso dizer que é uma das emoções mais difíceis de se controlar? Dê uma olhada ali. O que você acha da primeira emoção? A raiva. Afinal de contas, quando você está com raiva, parece que a sua força até duplica. Quando uma pessoa é tomada pela raiva, e a consequência disso geralmente são atitudes, e às vezes não boas, porque a reação externa sofrida justifica a raiva dentro de você, e você vai explodir ali alguém. Então essa ação externa sofrida justifica a sua raiva, por exemplo, ver uma covardia, uma maldade. Quem sabe não foi por isso que Pedro ali saca da espada e corta a orelha do servo do sumo sacerdote, porque vocês vieram prender Jesus, Jesus é inocente, isso é uma covardia. E ele então pega aquela espada e vai lá e decepa a orelha do cara, e Jesus bondosamente vai lá, pega, faz o milagre e coloca lá de volta. O que Jesus está nos ensinando ali é o seguinte: porque ainda que você sinta raiva em algum momento da sua vida, e a raiva pode ser justificada por aquilo que está acontecendo externamente, ou estão fazendo contra você, ainda assim existe aqueles 10 segundos que você pode respirar, parar e falar: olha, não vale a pena, não vale a pena brigar, hoje eu vou deixar para lá, não vale a pena discutir, não vale a pena perder, como diz no mundo lá fora, não vou perder meu réu primário, né? Não vou brigar. Então ainda assim você ainda consegue controlar um pouco da raiva. Mas há um sentimento, há uma emoção, que essa sim é a mais difícil de controlar, e não é a raiva, é o medo. Esse é o mais difícil de controlar no mundo. Porque mesmo tentando ser racional em cima do medo, se ele tomar a sua mente, o seu corpo, por mais que você diga, vai ficar tudo bem, calma, calma, se ele já tomou conta de você, você não se acalma. Porque o medo produz uma reação fisiológica, que eu mostrei lá no começo, que é o cortisol, conhecido como hormônio do medo, ou mais tecnicamente como hormônio do estresse. O seu corpo produz isso em menos de 1 segundo e injeta na sua corrente sanguínea. E aí, liberando o cortisol, vai acontecer com você aquilo que o Winnicott sempre dizia, que era um importante psicanalista, né? Diga-me do que você tem medo e eu vou dizer o que aconteceu com você. Porque o medo é capaz de paralisar alguém. Já viu uma pessoa, aquela pessoa acabou fazendo xixi na calça de tanto medo. É uma reação fisiológica. Começou a tremer de tanto medo. Então, embora a resposta possa até ser a raiva, mas é o medo que, se ele tomar conta de você, mesmo que você tente ser racional,
Se ele dominar você, ele pode destruir você. Então, como lidar com o medo? Enfrentando, não evitando. E como é que se enfrenta o medo? Sendo a sua fé em Deus maior do que o seu medo. Porque Deus sempre será maior e mais forte do que o medo. E Deus está com você. E Deus nunca vai perder. E Deus nunca vai conhecer a derrota. Ainda que algo abale você, jamais Deus será abalado. O que diz o salmista: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virão socorro? O meu socorro vem. E o que ele fez? O céu e a terra. Então, peraí. Aquele que fez o céu e fez a terra, ele está com você? Você acha mesmo que o seu medo é maior que ele? Voltando para o cenário de Jesus no Getsêmani, seria correto nós dizermos que Jesus sentiu medo naquele momento? Eu acredito que não. Pelo menos o texto não disse isso. E Jesus não teve crise de identidade. Ele sabia quem ele era e sabia quem era Deus. Mas então por que eu estou falando do medo? Porque o medo é a emoção extrema que nós, pecadores, vamos dizer assim, precisamos lidar ao longo da nossa vida. É a primeira emoção experienciada, por exemplo, por Adão, voltando nele lá no jardim, quando ele pecou. Quando você vai lá no texto de Gênesis, no capítulo 3, no versículo 10, diz que Deus chegou no jardim, procurou por Adão, não o encontrou, ele estava escondido. E Deus fala: Adão, por que você se escondeu? Porque eu tive medo, porque eu estava nu. O pecado tinha entrado. Saulo, então quer dizer que sentir medo é pecado? Também não é pecado, irmãos. É que o medo apenas nos mostra o quanto nós somos pecadores, o quanto nós somos frágeis e o quanto nós precisamos de Deus. E quem sabe não seja por isso que ao longo da Bíblia, Deus sempre está nos encorajando. Não tenha medo, não tenha medo. Como Isaías no capítulo 41. Então, para controlar, equilibrar as emoções, você precisa lidar com o medo. Por isso, aprenda com a palavra de Deus. Quem é que está com você? Aquele que diz: eu sou. E o que ele faz? Te fortalece, te ajuda e te sustenta. É ele quem cuida de você. Mas seja muito sincero neste momento aí dentro dos seus pensamentos. De verdade, te dou 5 segundos para pensar. Do que é que você tem medo? É preciso que você seja bem sincero e honesto consigo mesmo nessa hora, sem nenhuma hipocrisia. Do que é que você tem medo? Tem medo de morrer sozinho? Seu cônjuge te deixar? Perder os seus pais ou perder os seus filhos? Sofrer com alguma doença, um câncer, por exemplo? Ficar desempregado? Ser injustiçado? Ser preso? Medo de ser abandonado pela sua família? Medo de ser traído? Medo de ter um ataque do coração? Eu já aconselhei algumas pessoas que ficam o tempo inteiro pondo a mão no pescoço, no peito, para ver como é que o coração está batendo. Acelerou, não acelerou, parou, foi, voltou, como é que vai? Está batendo, irmão. Está batendo, está valendo. O problema é se ele parar. Aí deu ruim. Mas tem medo. Seja sincero e coloque isso diante de Deus. Senhor, eu tenho medo disso aqui, Senhor. É verdade. Você talvez tenha vergonha de admitir isso para nós, ou para alguém, publicamente falando. Mas diante de Deus, não. Então seja sincero. Se você quer romper a barreira do medo, você precisa enfrentá-lo. Você precisa colocar diante de você: o meu medo é esse, Deus. Trata no meu coração, trata na minha vida. Porque eu sei que o Senhor é quem me fortalece, é o Senhor quem me ajuda, é o Senhor quem me sustenta. Você provavelmente já ouviu dizer, de um ponto de vista filosófico, que há 2 dias que são os dias mais importantes na vida de alguém. É o dia que você nasceu e o dia que você descobriu o porquê. É o que dizem. O que eu posso dizer a respeito disso, em se tratando de emoções, que na vida do cristão, o dia mais importante da vida dele é o dia que ele entendeu, é o dia que você entendeu que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. O dia do seu batismo, da sua pública profissão de fé. Mas desse ponto de vista filosófico aí, sobre o dia que nasceu, que morreu, eu ainda tenho as minhas dúvidas. Será que realmente são os dias
mais importantes, mas eu sei te dizer, sinceramente, com base em 18 anos como pastor e mais uns 4 como seminarista e mais 5 servindo na igreja. Depois de aconselhar tanta gente, depois de passar por uma faculdade de psicologia, um curso de psicanálise, o dia em que tudo muda na sua vida é o dia que você perde o medo. É o dia que você enfrenta. É o dia que você deixa de recuar diante daquilo que te faz tremer. Porque o dia que você vencer o seu medo, ou ao menos for contra ele, tudo pode mudar na sua vida, porque uma pessoa que enfrenta os seus medos é uma pessoa livre. O dia que você reagir, o dia que você buscar a Deus para entrar nessa causa junto com você, não fazer de conta que os seus problemas não existem, aí sim tudo pode mudar na sua vida, porque Deus é o Deus do impossível, e lembre-se disso, Deus é e sempre será a fortaleza que nos sustenta na vida e na morte, porque Ele nos ama. Quanto maior o medo que você sentir, maior deve ser a sua intensidade de oração, de buscar a Deus e de amar ao próximo. Se você observar a história da igreja, você vai encontrar homens e mulheres que em algum momento da vida foram pressionados, foram dissuadidos a negar a fé, foram amedrontados a desistirem, mas eles não tiveram medo. E são como uma inspiração para nós. Homens e mulheres, pecadores, como nós, pessoas comuns, que nos dão exemplo. Como, por exemplo, Inácio de Antioquia, condenado à morte pelo imperador Trajano, lá no século II, jogado aos leões, lá no Coliseu em Roma. E antes da sua morte, ele vai dizer: eu sou como um trigo de Cristo levado para ser moído pelos dentes das feras, mas eu não nego a Cristo. E ele foi estraçalhado pelos leões. E tantos outros, como Policarpo de Esmirna, também no século II, tragado pelas chamas, também por Trajano. E ele disse: você vai negar a Cristo? E ele disse: eu não nego a Cristo. Continua o que vocês estão fazendo. E ele foi jogado às chamas, morreu cremado. E não teve medo, porque estava cheio do Espírito Santo, cheio de Deus. Então cuidado quando as coisas estiverem difíceis na sua vida, e a sua tendência natural for encolher diante dos problemas que possam aparecer nesse ano de 2026, e você fazer como muita gente faz: você deixa de orar, você deixa de adorar, você deixa de ler a Bíblia, você deixa de frequentar a igreja, você se isola. Tome cuidado com isso, porque quando o medo bater a sua porta, você deve fazer exatamente o contrário. Você deve orar mais, louvar mais a Deus, ler mais a Bíblia, buscar conselho com pessoas que são realmente tementes a Deus. Faça isso e você vai ver os seus medos começarem a diminuírem diante de Deus. Jesus foi ao Getsêmani orar, e no seu momento de profunda angústia, ele vai clamar a Deus, fazendo aquilo que muitos de nós deixamos por último, que é fazer a oração, que é orar a Deus. Ele foi e voltou 3 vezes, e como é que estavam os discípulos? Dormindo, exaustos. Mas Jesus não recua diante do problema, ele avança diante do problema. É Jesus quem vai dizer: basta, vamos de encontro ao traidor. Então eles se levantam e vão. Meus irmãos e minhas irmãs, então quando as lutas vierem diante de você, quando o medo aparecer aí no seu coração ao longo desse ano, lembre-se de Jesus, que Ele suportou a maior das aflições para que eu e você tivéssemos vida. Que você pode e deve falar para Ele os seus medos, as suas preocupações, as suas angústias, aquilo que está aí dentro de você. Que você deve também buscar conselho e ajuda com os irmãos presbíteros, diáconos, pastores, pessoas mais experientes aqui na igreja, para que você consiga melhorar e controlar as suas emoções. Vamos ao próximo ponto, ponto 2. Essa mensagem tem 2 pontos, esse é o segundo e é o último, e da semana que vem também. Reconheça a Deus em meio às suas aflições. Jesus foi afligido por mim e por você, como eu acabei de dizer, e Ele não é inerente
a nossa dor. Ele entende o seu sofrimento, ele sabe melhor do que ninguém o que é um abandono ou esse momento de dor. Eu vou te explicar isso melhor. Para que você e eu pudéssemos desfrutar desta comunhão com Deus aqui, Jesus teve que se abster da santa presença do Pai a partir daquele momento ali no Getsemane. Talvez você nunca tenha pensado nisso do ponto de vista sobre Jesus, mas avalie comigo. Uma eternidade na mais plena e maravilhosa comunhão com Deus Pai e com o Espírito Santo. Desfrutando da orientação, da plenitude da santidade, a alegria da presença do Pai. No versículo 39, como a gente leu lá no começo, ele foi como de costume orar, ou seja, uma vida inteira na comunhão com o Pai. Era assim Jesus. Mas agora por mim e por você, ele precisa ser separado dessa comunhão até a morte lá na cruz. Um anjo o está consolando porque o próprio Deus não pode intervir. Mesmo na sua soberania, ele não pode porque Jesus precisa pagar o preço, que é o cálice da ira, pelos pecados da humanidade e nos reconectar com Deus. E ele faz isso por amor e por obediência. E por que eu estou trazendo esse ponto? Para que você entenda um pouco do tamanho do sacrifício, do preço que foi pago por Jesus, para você e eu alcançarmos a salvação. Não é apenas a cruz no dia seguinte, ela é o ápice da situação. Mas junto, antes de chegar lá na cruz, você tem a traição, você tem o castigo, você tem o desprezo, você tem a humilhação, você tem os açoites, você tem a aflição de Jesus ali no Getsemane e principalmente a ausência total da presença de Deus a partir daquele momento. Lembra das palavras de Jesus lá na cruz? O que ele vai dizer? Eli, Eli, lama sabachthani. Quer dizer, Deus meu, por que você me desamparou? Aonde está você? Jesus está fazendo uma referência ao Salmo 22, ou seja, a comunhão preciosa com o Pai, o desfrutar do Espírito Santo, nesse momento não pode acontecer porque Jesus precisa pagar um preço caríssimo por mim e por você. E eu estou dizendo isso para que você entenda o porquê de Jesus não abrir mão de você. Porque tamanho foi o preço que ele precisou pagar. Não foi apenas chegar e ser pregado na cruz. Foi todo esse sofrimento e o principal deles é estar longe da comunhão, da presença com Deus. Isso me faz me lembrar de uma canção lá do tempo das antigas, né? Você provavelmente já conhece, você é das antigas, que vai dizer, né? Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou a sua vida, quando ele foi pregado lá na cruz, o que ele fazia? Ele pensava em mim, ele pensava em você, ele pensava em nós, por isso ele não abre mão de nós. Ele realmente te ama, ele se interessa por você. Ele abriu mão da mais preciosa comunhão para nos salvar e por amor. Então, se você acha que ninguém te ama, se as demonstrações que você tem de amor foram de pessoas que apenas conquistaram a sua confiança e depois te traíram, se você até nem acredita mais em amor, né? Saiba que Jesus te amou antes mesmo de você nascer, por você ele pagou um alto preço. Um preço de sangue, de muita dor, de muito sofrimento. E se fosse preciso, ele faria tudo de novo. Pois ele vai dizer lá no final, quando ele vai ser arrebatado, né? Eis que eu estou com vocês todos os dias. Não é apenas alguns dias. Por isso, se em momentos de aflições extremas, emoções extremas aí que você estiver vivenciando, se a sua tendência é achar que Deus te abandonou, ele não abandonou. Mas você ora, e o retorno de Deus, sabe qual é? O silêncio. Já aconteceu isso com você? Você orou a Deus no meio da dificuldade, no meio do medo, no meio da preocupação, e a resposta de Deus foi o silêncio. Saiba que Jesus também precisou lidar com esse silêncio, a partir do Getsemane. E esse silêncio de Deus tem um propósito. No caso de Jesus, foi para pagar os nossos pecados.
No nosso caso, muitas das vezes, é Deus moldando o nosso caráter, ou até agindo sem que a gente saiba, e logo mais à frente as coisas vão se encaixando, né? É que a gente quer que Deus resolva na hora, né? Mas tem um processo aí. Deus não sumiu, Deus não saiu de férias e nem te abandonou, Ele sempre esteve lá. Mas às vezes foi você que parou de buscar a Deus. Esse mesmo sentimento acontece com o salmista. Veja que interessante, no Salmo 22, como eu comentei, ele vai dizer: Deus meu, onde está você? Mas depois, no Salmo de número 40, este mesmo salmista vai escrever: eu esperei com paciência pelo Senhor e Ele se voltou para mim e ouviu o meu clamor. Ora, se é o mesmo que está escrevendo o 22 e o 40, o que aconteceu entre esse 40 e o Salmo 20, entre o Salmo 22 e o Salmo 40? Esse silêncio de Deus foi Ele moldando a vida daquele filho. Foi Ele cuidando, foi Ele preparando o caminho. Quantos problemas que se colocam diante de você hoje, que você olha e fala: eu já passei por isso eu resolvo, com o pé nas costas, isso é moleza. Ou quando você vê alguém que você gosta passando por um problema: calma, eu já passei por isso, deixa eu te ajudar um pouquinho. É o que acontece entre o 22 e o 40. Deus está moldando o seu caráter. Deus não se ausentou. Deus não se esqueceu de você. Se apegue à palavra de Deus. E aí você continua no Salmo 40. Que ele vai dizer ali, ó, a partir do versículo 4, como é feliz o que confia no Senhor, que não depende dos arrogantes, nem dos que se desviam para a mentira. Versículo 5, Senhor meu Deus, Tu nos fizestes muitas maravilhas, e Teus planos para nós são tantos que não se pode contá-los, não há ninguém igual a Ti. Se eu tentasse relatar todos os Teus feitos, jamais chegaria ao fim. E qual é a maior das maravilhas que Deus fez por nós? Enviar a Jesus para morrer na cruz. Então, diferente de Jesus, que precisou ser abandonado a partir daquele momento, eu e você não seremos nunca. Por isso, em meio às lutas e até em meio às comemorações, lembre-se que Deus está lá com você. Pode ter chuva, pode ter tempestade, pode ter sol, pode ter nuvens ou céu aberto. Pode ter muita gente em volta ou pode ser só você. Deus está lá com você. Para a gente terminar, sobre o Getsemane. Dificilmente você vai encontrar um outro relato tão difícil e tão marcante na vida de Jesus, do ponto de vista do sofrimento. Não foi só a dor dos pregos nas mãos, mas foi também a dor do abandono naquele momento. Mas para hoje, Jesus não está mais a dizer, né, Deus meu, cadê você? Jesus está a dizer: e aí, meu filho, vamos andar junto nesse 26? Deixa eu segurar na sua mão. Quando o medo bater, você fala dele para mim e a gente resolve junto, porque Ele é o Deus impossível. Então lembre-se disso, Jesus assumiu o nosso lugar na cruz para que tivéssemos uma vida abundante de paz e comunhão com Deus. Faça agora mesmo uma escolha por Jesus. Porque andar com Deus não é andar sem Deus, não querer assumir uma postura de fé, não é só apenas uma questão de: olha, você não vai converter, você vai para o inferno. O pior do inferno não é o fogo ou a escuridão. O pior do inferno é a ausência total da presença de Deus. Deus não está lá. Não há lugar pior. Esse foi o poder das trevas que Jesus teve que vivenciar naquele momento. Deus não estava ali, isso é o pior da vida. Por isso, independente do que você for passar daqui em diante, se Deus estiver com você, como eu te disse, pode te abalar, mas não vai te derrotar, porque Deus não conhece derrota. E ainda que você tenha que morrer pelo que você vai enfrentar, Deus vai te receber de braços abertos. Para você refletir e praticar, como eu tenho reagido emocionalmente às dificuldades diante de mim, como andam os seus ânimos, você anda explodindo em cima das pessoas. Vamos falar disso, vamos orar sobre isso, vamos canalizar essas emoções aí, não tente sufocá-las. 2, como tenho demonstrado o amor ao próximo no meu dia a dia? Essa é uma pergunta que pode te ajudar a melhorar essas aflições, essas lutas. Quanto maior o problema que você estiver vivendo,
procure ajudar alguém. Porque sempre que a gente ajuda alguém, os nossos problemas diminuem. Faça essa experiência e depois você me conta. E por último, como tenho buscado a Deus em meu cotidiano, não deixe Deus por último. Coloque Deus sempre em primeiro lugar. Amém? Deixa eu orar por você, feche seus olhos. Bendito Deus.